Autárquicas 2021. Bem-vindo aos Mercadinhos Adriano, o seu supermercado de sempre. Orgulhamo-nos de fazer parte da sua vida há mais de 30 anos. Foi nesta cidade que o conceito Mercadinhos Adriano cresceu e hoje somos conhecidos como o supermercado de eleição na região. Destacamo-nos porque temos uma postura diferente da que é habitual neste setor. Aqui, o cliente é família. Temos produtos para cada necessidade e para todos os cantos da casa. O bacalhau aqui é rei, a fruta é conhecida pela frescura e variedade e os nossos preços, os mais baixos da região. Existimos porque temos clientes, o motor do nosso trabalho, e é por eles que está na hora de dar um passo rumo ao crescimento e modernização. Brevemente, a abertura do novo espaço Mercadinhos Adriano, um novo conceito de compras em Felgueiras. Prometemos inovar, investir em novos produtos, criar tendências, seguir um conceito de excelência e com uma nova realidade. Produtos marca Mercadinhos Adriano. Este novo espaço traz mudanças, mas há uma coisa que é para manter: a nossa política de preços baixos. Com os Mercadinhos Adriano, o futuro terá outro sabor. Autárquicas 2021. O debate com os candidatos à Assembleia Municipal de Felgueiras. Esta quarta-feira, 22 horas, em direto, aqui na sua rádio. Autárquicas 2021. Tudo o que quer saber numa rádio de eleição. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao debate com os cabeças de lista à Assembleia Municipal de Felgueiras, que estamos a realizar aqui na Biblioteca Municipal de Felgueiras. A Assembleia Municipal de Felgueiras é o órgão deliberativo e fiscalizador da atividade do município. Este órgão do poder local é, não raras vezes, desvalorizado e o seu papel, em certa medida, desconhecido da maioria dos eleitores. Os cabeças de lista da Assembleia Municipal não apresentam propriamente um manifesto eleitoral, mas têm uma palavra a dizer neste processo autárquico e transportam consigo um conjunto de ideias sobre o funcionamento deste órgão do poder local. É isto, no fundo, que pretendemos saber neste debate que, por tradição, a Rádio Felgueiras promove, com o objetivo de dar oportunidade aos candidatos a apresentarem as suas ideias, motivações e, eventualmente, inovações que pretendam apresentar. Uma vez mais, boa noite. Passo então a apresentar os candidatos à Assembleia Municipal de Felgueiras, cabeças de lista, obviamente. José Campos é o candidato da coligação Sim Acredita, Partido Socialista Livre, é professor aposentado, tem 70 anos e é recandidato. Leonel Costa é o candidato da coligação Juntos por Felgueiras, PSD-PPM, é advogado, tem 39 anos e é a primeira vez candidato a este órgão, como cabeça de lista. Tiago Vieira é o candidato da Iniciativa Liberal, é médico, tem 37 anos e é a primeira vez candidato. Vasco Cunha é o candidato da CDU, é eletricista de profissão, tem 58 anos e é também a primeira vez candidato. Luís Pinheiro é o candidato do CDS-PP, é médico de profissão, tem 55 anos, primeira vez candidato. Miguel Neves é o candidato do Chega, é gerente comercial, tem 45 anos e é também a primeira vez candidato. São estes os cabeças de lista à Assembleia Municipal de Felgueiras com quem vamos conversar nesta noite e começamos esta conversa sabendo a motivação de cada um para se candidatar a este cargo. Ditou o sorteio realizado antes deste debate que seja o candidato Tiago Vieira, da Iniciativa Liberal, o primeiro a responder. Pergunto-lhe, boa noite, o que o motivou a candidatar-se a Presidente da Assembleia Municipal. Boa noite e obrigado pelo convite e boa noite a todos, aos seus jornalistas, a todos os candidatos e a todos que nos estão a ouvir lá em casa e eventualmente a ver. Bom, eu tenho 37 anos, quase 38, e entrei para a universidade há 20 anos, cerca de 20 anos. E durante os últimos 20 anos nós temos visto Portugal estagnado economicamente. Estamos rapidamente a encaminhar-nos para a cauda da Europa.
E a região em que nos encontramos, a região do Tâmega e Sousa, é das mais pobres do país. E Felgueiras é um dos 3 municípios dos 80 mais populosos de Portugal, um dos 3 que tem o salário médio mais baixo. E temos a mais baixa cobertura de saneamento básico do Distrito do Porto. E, portanto, não admira que nos últimos 20 anos nós tenhamos perdido mais de 2.000 pessoas, 2.000 habitantes no concelho de Felgueiras. E isto não é por acaso. Nós temos tido demasiado socialismo em Portugal e demasiado socialismo em Felgueiras. E, portanto, eu decidi, em 2019, tornar-me membro da Iniciativa Liberal, porque acredito que o liberalismo é o antídoto para a doença que é o socialismo que invadiu Portugal e invadiu Felgueiras e que causa os problemas que nós temos em Portugal e em Felgueiras. E decidi, entretanto, aceitar o desafio para liderar a implementação do núcleo da Iniciativa Liberal em Felgueiras e para me candidatar à Assembleia Municipal de Felgueiras agora. E, portanto, a minha principal motivação é ajudar com o meu trabalho, com a minha experiência de vida, apesar de ser ainda novo, sou médico, também sou empresário, ajudar o meu país, ajudar a nossa cidade a crescer. Nós precisamos de crescer. O principal problema de Portugal e Felgueiras é o crescimento. Sem crescimento, por exemplo, não há a possibilidade de nós termos prestação social melhor. E, portanto, a minha motivação é essa, ajudar Portugal e Felgueiras a crescer. Muito bem, muito obrigado. A mesma questão para o candidato do CDS, Luís Pinheiro, sobre a motivação para se candidatar a este cargo. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, Pedro Alves e Diogo. Boa noite aos outros colegas candidatos. Boa noite a todos os auditores da Rádio Felgueiras. E eu posso dizer que me candidatei por 4 motivos. O primeiro motivo foi porque o CDS-PP, através da doutora Elizabeth, me dirigiu o convite, e um convite com um projeto, acima de tudo, pelas famílias. Mas as famílias de um sentido lato, famílias de casa, famílias das freguesias de Felgueiras, as famílias do concelho de Felgueiras e, logicamente, também as famílias do Tâmega e Sousa. A segunda, porque o CDS-PP acreditou que eu poderia fazer alguma mudança e ser alguma mudança aqui para o concelho de Felgueiras. A terceira, porque também eu considerei que poderia trazer algo de novo, algo de bom e algumas ideias novas para o funcionamento e o crescimento de Felgueiras. Como sabem, que o colega disse, Felgueiras, além de Tâmega e Sousa, é dos concelhos que mais atrasado está a nível do cimo de Tâmega e Sousa. Além de Portugal, e o Tâmega e Sousa é o cimo que mais está atrasado a nível do norte. Ao contrário do colega, eu acho que para desenvolver tem que haver iniciativa nova. E foi nesse sentido que eu me predispus a ajudar esta candidatura e a representar esta candidatura na Assembleia Municipal. Muito bem, muito obrigado. A mesma questão para o Sr. Miguel Neves. Boa noite. Boa noite. Eu quero cumprimentar todos os presentes, quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Felgueiras e quero agradecer por este convite. O meu percurso político é relativamente recente. Eu militei-me no partido Chega em 2019, pouco depois de André Ventura ter entrado para o Parlamento. Em 2020 fui convidado para ingressar na Comissão Política do Chega em Felgueiras e eu sempre fui uma pessoa inconformada com as políticas de esquerda que têm sido implementadas no nosso país nos últimos anos. E como tal, eu amo a democracia e eu penso que em Felgueiras, no Concelho de Felgueiras, é o local ideal para podermos ter a melhor democracia, dar um sinal forte de democracia, ter uma democracia robusta e nada melhor que o local que é a Assembleia Municipal. Essa foi a minha motivação para a minha candidatura. Muito obrigado também.
Candidato Vasco Cunha, candidato da CDU, boa noite também. A motivação para si? Obrigado pelo convite. Uma saudação aos meus colegas da oposição. Eu, como você sabe, é a primeira vez que eu estou aqui na política, mas após o convite da CDU para ingressar a cabeça de lista para a presidência da Assembleia Municipal, para o qual aceitei de imediato e com orgulho e desafio para o futuro, entro no mundo da política, como você sabe, pela primeira vez, com expectativas de dar voz aos falgueirenses. Com a CDU assume este challenge para o cargo da presidência da Assembleia Municipal ou deputado da Assembleia Municipal. A motivação da CDU é, para mim, aqui presente e defender os interesses de Felgueiras e de felgueirenses. Às vezes esquecemos respeitar a voz e dar voz aos felgueirenses nas dúvidas que possam exprimir. Muito obrigado. A mesma questão para o professor José Campos. No seu caso, o que é que o motiva a recandidatar-se? Boa noite. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. Um cumprimento muito especial a todos os candidatos e meus opositores na próxima ato eleitoral. Permita-me que cumprimento de uma forma muito especial os dois médicos aqui presentes, um dos quais é o meu médico de família, sobretudo para vos testemunhar em nome dos felgueirenses e no meu pessoal o vosso desempenho neste período muito conturbado que nós passamos, que diz respeito à Covid. Um cumprimento também especial aos nossos ouvintes e dizer-lhes que isto para mim não é um desafio novo. O primeiro desafio, o meu candidato à Assembleia Municipal foi há 4 anos, e tendo em conta aquilo que se passou e algumas situações inesperadas que aconteceram no grupo, com algumas pessoas do grupo a que eu me sinto muito orgulhoso de pertencer, que é o Senhor Acredito, decidi, depois de um convite formulado pela direção desta candidatura, anuir novamente a este convite para uma nova candidatura, que será, como eu disse, quando a candidatura dos elementos do Senhor Acredita a estas eleições, será a minha última oportunidade, ou a minha última missão no âmbito daquilo que é o cumprimento de uma missão para o poder local. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu tenho preocupação em dizer que eu não sou político. Nunca fui filiado, tenho mais de 20 anos de ação política autárquica. Nunca fui filiado, não é que tenha medo aos partidos ou que tenha qualquer problema em dizer qual é a minha tendência. Toda a gente sabe, pela minha vivência, qual é a minha tendência. Mas sou um homem livre e gostava de concluir um novo mandato, sobretudo por um objetivo muito fundamental. Era para fazer com que a Assembleia Municipal fosse mais respeitada por todos, porque há muitas dúvidas sobre aquilo que é a importância da Assembleia Municipal e fazer com que, tendo em conta até que foi uma medida que a Assembleia Municipal anterior tomou, foi a adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais, fazer com que por todos os portugueses, pelos órgãos de comunicação social, pelos próprios elementos que compõem as Assembleias Municipais, pelos autarcas, pelos executivos municipais, saibam respeitar a Assembleia Municipal, porque é um órgão autónomo, independente, e portanto não deve em momento algum ser pressionado. E é importante que nós façamos com que esta particularidade e esta característica específica da Assembleia Municipal seja evidenciada, sobretudo para que os jovens não tenham receio em vir para a política autárquica. Há muita gente que diz que não quer vir para a política porque a política é suja. Eu faço questão de afirmar claramente que quem suja a política não são os autárquicos, não é política. São alguns
elementos que a servem e que não lhe dão a dignidade que a política serve, para que a política serve. Porque a política, o estar no poder, e sobretudo no poder autárquico, que é um poder de proximidade, é uma missão. É uma missão. E para mim é mais uma missão. Quem me conhece sabe que eu tenho ao longo da minha vida praticado muitas missões. E portanto, tendo em conta este convite, e já agora também permitam-me, uma própria auscultação que eu fiz a muita gente. E confesso-vos aqui, e a quem nos ouve, que das muitas pessoas com quem eu conversei, muitos amigos, só houve um amigo, como eu disse. Se calhar estava na hora de ir embora. Para sair pela porta. Fechavas a porta e ias embora. Não foi amigas, foi um amigo. Eu sei porque é que este meu amigo me disse isto. Eu sei as razões porque é que ele disse. Foi para que, eventualmente, num último mandato, a minha postura pudesse eventualmente vir manchada. Eu espero que não, porque com todas as multiplicidade de ideias que existe na Assembleia Municipal, eu acho que as Assembleias Municipais são órgãos muito importantes, de pensamentos diferenciados e, portanto, todos convergem no sentido de que aquele órgão seja cada vez mais prestigiado e respeitado. E quando digo respeitado por todos, porque e quem acompanha estes assuntos, ou está dentro destes assuntos sabe, que há muitas Assembleias Municipais que são reféns de muitos executivos espalhados pelo país, não é o nosso caso, felizmente, nem tem sido o nosso caso, felizmente, que são menosprezados, são desconsiderados por muitos executivos municipais, e não foi por acaso que nasceu, inclusive a Associação Nacional das Assembleias Municipais, para quebrar eventualmente essa ideia de muita gente. Porque a Assembleia Municipal é um órgão autónomo e, como órgão autónomo, não tem que estar sujeito a qualquer tipo de pressões. Mesmo que para muitos, às vezes, isso possa dar a entender que há desaguisados entre o Poder Executivo e a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é um órgão que tem que ser respeitado por uma razão muito simples, do meu ponto de vista. E é essa a minha preocupação. É que é lá, nesse espaço, que estão os representantes de todos os felgueirenses, das maiorias, das menos maiorias e das minorias, que todos têm que ser respeitados. É ali, nesse local. E, portanto, esse é vai ser, espero que seja, o último contributo da minha parte para que a Assembleia Municipal possa ser realmente um órgão dignificado e respeitado. Muito bem, muito obrigado. A mesma questão para Leonel Costa. O que é que o motiva a candidatar-se a este cargo? Boa noite. Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Carlos Diogo, ao Pedro Alves e a toda a equipa que assessora a este debate, aos meus colegas igualmente candidatos, e um cumprimento especial aos felgueirenses que nos assistem através das redes sociais e nos ouvem através da rádio. Desde logo, o que me motivou a apresentar como candidato foi a importância do órgão. O Pedro Alves já o referiu na nota introdutória e penso que quem nos ouve vai perceber a importância do debate ao longo dele. E depois compartilho aqui da opinião do professor Campos, que de facto uma das coisas que mais me motivou a candidatar foi que este órgão seja mais respeitado. Finalmente seja mais respeitado, porque de facto me parece que não o foi. Depois, o facto de, contrariamente ao professor Campos, eu entendo-me político, porque política, acho que é aqueles que fazem política, aqueles que têm um conjunto de opções para a melhoria do bem-estar comum. Portanto, eu entendo-me político. Já sou deputado municipal há 12 anos e não digo isto com vaidade e não me entendam mal os meus outros colegas, mas acho que o facto de já ter passado pelo cargo de deputado é uma mais-valia para o exercício do cargo de Presidente da Assembleia Municipal. Eu, em jeito de brincadeira na minha profissão, costumo dizer que é melhor o juiz que já tenha sido advogado, que já tenha tido a experiência da prática e das dificuldades da vida.
Por outro lado, o que motivou, e sendo muito direto e muito prático, foram os demasiados casos que, na minha opinião, foram negativos e que contribuíram para que, de facto, a Assembleia Municipal, à data de hoje, seja considerada que não é respeitada e que precisa ser mais respeitada, e casos esses negativos. E não sou só eu que o digo, é um sentimento que não vou dizer que é unânime, fora de mim dizê-lo isso, mas vão-me chegando vários ecos de pessoas que assistem às Assembleias Municipais. E dou alguns exemplos que me levam a concluir que, ao longo destes 4 anos, houve uma subserviência, indiretamente, da direção da Assembleia Municipal ao Executivo Municipal. E eu podia dar vários exemplos, mas posso dar só o exemplo do PDM, o tema mais marcante deste mandato, em que, na Assembleia Municipal, que foi realizada em abril de 2018 na Lixa, a única que foi descentralizada, e bem, o grupo dos deputados foi surpreendido, e eu usei a expressão na altura, à falsa fé. O professor Campos levou um bocado a mal esta expressão, mas eu sou muito direto, porque, de facto, toda a gente sabe que há uma ordem de trabalhos que é comunicada com antecedência a todos os deputados, e só no início do debate da Assembleia é que foi solicitada a introdução de um ponto. E o ponto que foi pedido a introdução era uma explicação do porquê que o atual Executivo ia romper com o processo de revisão do PDM que vinha do anterior Executivo. E tinha até já preparada uma sessão de esclarecimentos por parte de funcionários municipais. Isto, para mim, foi a maior ofensa aos mais basilares princípios democráticos e falta de respeito da oposição que alguma vez se assistiu neste órgão em Felgueiras. Introduzir, e eu repito, é a minha forma de me expressar, à falsa fé, porque nenhum dos deputados, pelo menos os da oposição, não tinham conhecimento. Não tivemos a oportunidade de preparar o tema, o debate, e, portanto, perdeu-se o debate. Mas isto é tão mais grave quando, durante 3 anos, em que todos os felgueirenses queriam saber o que é que estava a ser revisto no PDM, o que é que ia mudar, qual era a visão estratégica deste Executivo, nomeadamente na Assembleia Municipal, íamos levantar questões sobre isto, e nunca o tema do PDM foi introduzido. Curiosamente, ou não, só porque a lei impunha e porque a Câmara solicitou, a única vez que o PDM foi à Assembleia Municipal foi quando já estava aprovado pela Câmara Municipal e foi praticamente só para validação dos deputados da Assembleia Municipal, que, independentemente das posições que pudessem tomar, e tendo em conta que existe uma maioria que votaria sempre a favor, já nem sequer conseguiriam contribuir e não conseguiram contribuir para a melhoria deste processo. E uma das coisas que me motiva, concluindo muito rapidamente, é que se os felgueirenses me escolherem para dirigir este órgão, certamente saberei ouvir os felgueirenses, estar atento aos assuntos que dominam a sociedade, a opinião pública, e introduzi-los-ei, sem que a Câmara o peça, na ordem de trabalhos. E desde já dou um exemplo que eu acho que vai ser muito importante no próximo mandato, que é o da reorganização das freguesias. Acho que não devemos esperar e levar só a Assembleia mais uma vez para validação. Acho que previamente deve ser discutido, devem ser ouvidos os deputados eleitos para contribuírem para uma melhor solução para Felgueiras. Bem, passamos para a segunda questão. Não sei se posso replicar aqui. Tem 1 minuto de réplica. Bom, o doutor Lionel, com todo o respeito, me merece. Eu sei que não mereço o respeito dele. Já o provou e tem feito isto. Esta é uma narrativa que não é verdadeira. Primeiro, se ele foi apanhado à falsa fé, eu quero aqui dizer claramente que nessa reunião o que foi discutido foi um assunto a pedido do Executivo, neste caso concreto do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que também me apanhou de surpresa, mas a discussão desse assunto, nessa Assembleia Municipal que se realizou na Lixa, foi decidida pelo plenário. É assim que o nosso regimento
refere Com a maioria, nenhum sim, acredita. assunto, doutor, há uma coisa que eu não aceito e não vou, e espero, para não rebater, para não estarmos a perder tempo com tricas, porque já passámos, nós estamos aqui a discutir o futuro. Aquilo que eu não aceito é que o doutor diga que eu sou subserviente. Se há alguém que possa ter sido subserviente, foi Vossa Excelência, que durante 8 anos foi deputado daquela Assembleia Municipal e não conseguiu levantar em nenhum momento durante 8 anos na Assembleia Municipal, que foi deputado. Aliás, foi assessor da Câmara Municipal. Trabalhou para a Câmara Municipal. Não é? E nunca levanta o assunto do PDM na Assembleia Municipal. E o PDM de Felgueiras foi aprovado no meu tempo de vereador em 1993. Em 1993. Portanto, passaram muitos anos, vários executivos. O tempo da réplica. Eu posso perder o tempo depois, Pedro. Passaram 27 anos e não houve nenhum executivo, e não me interessa aqui falar quem são os líderes dos executivos, que tivessem a ousadia de discutir o plano diretor municipal durante 27 anos. Foram muitos vereadores, foram alguns presidentes de Câmara e foram muitos deputados municipais. E mais, vamos ser sérios. E eu não gosto até agora, nem gosto muito de utilizar a palavra sérios, porque nós todos temos a obrigação de ser sérios, mas temos de ser coerentes, porque para mim, para além da seriedade, da ética, há uma coisa que é preciso ser, é coerente. Referiu aqui o doutor Leonel Costa que a Assembleia Municipal tinha um elemento em sua representação na Comissão de Acompanhamento do PDM. Esse elemento, primeiro a ser decidido, numa comissão permanente, da qual o doutor fez parte, era o Presidente da Assembleia Municipal. E, curiosamente, eu não vou utilizar a palavra que o doutor utilizou, curiosamente, numa Assembleia Municipal, o doutor Leonel Costa propôs, quando da indicação ou da ratificação pela Assembleia, que o representante da Assembleia nessa comissão de acompanhamento do PDM fosse o Presidente, ele propôs o Presidente da Junta de Vila Verde de Santão, o engenheiro Helder, para substituir. Como que se apanhasse surpresa ali toda a gente. Não. Foi ele que fez isso. Portanto, não vamos a andar aqui armados em jogadores. Há uma coisa que é verdade. Goste ou não se goste, o PDM não é da competência estrita à sua discussão da Assembleia Municipal ou dos intervenientes. E para aqueles que eventualmente não estão a ouvir, eu penso que quem ouviu a Assembleia Municipal ouviu perfeitamente essa explicação. Foram 27 entidades que deram parecer acerca do PDM, e a Assembleia Municipal compete-lhe apenas e somente pôr em causa, ou aprovar, ou reprovar, ou estar contra, ou abster-se, aliás, como aconteceu. Deixem-me recordar que o primeiro plano de diretor municipal de 93, e que está ainda em vigor, até a publicação do que foi aprovado há 15 dias, vai fazer 15 dias, teve na altura um voto contra. Este foi aprovado sem nenhum voto contra. Foi aprovado com 34 votos a favor e 12 abstenções. Sr. Campos, temos de terminar. Temos de dar Pois, aos outros. eu só queria aqui que esta conversa nossa, pessoal, ao fim e ao cabo, isto é uma conversa, não nos levasse para discussões estéreis, até porque nós estamos aqui para discutir aquilo que é o funcionamento da Assembleia Municipal e não aquilo que é as ações do Executivo Municipal. Isso será amanhã. Quero utilizar 1 minuto e meio de réplica. Vão ter essa oportunidade, como é evidente. Muito rapidamente, porque, como falei, não acabei por não ter o tal minuto também da réplica, mas faço, e primeiro tenho que dizer ao professor Campos que não é verdade que não tenha respeito por ele. O meu respeito pessoal pelo professor Campos é, de facto, muito grande. Agora, em termos políticos, de facto, confesso que me desiludiu. E não é pelo meu respeito pessoal que vou deixar de manifestar a minha posição política. Apenas quero aqui deixar claras algumas coisas que o professor Campos disse, e serei mesmo muito rápido. A questão de ter sido aprovado a introdução deste tema na tal Assembleia, obviamente foi
a maioria assim acredita, votou e os deputados da oposição nada puderam fazer e tiveram que ver este assunto ser debatido sem terem a oportunidade de se terem preparado. Depois, relativamente... Sim, claro. Não, mas a democracia a funcionar obrigava... Se o Sr. Doutor não conhece o regimento, vai ver que diz lá que a ordem de trabalhos tem que ser enviada com a antecedência. É verdade. E porquê? Para que as pessoas se preparem. Claro, pronto, agora, se me deixarem então terminar, e depois se... pode usar o seu período de réplica, se assim o entender. A questão da ratificação que falou pelo Presidente da Junta, Hélder da Comissão de Acompanhamento, não é verdade o que diz, porque não foi para ratificação, porque a lei não diz ratificação e o ponto era deliberação, não era ratificação. De facto, eu sugeri, a minha bancada, a minha sugestão indicou a pessoa do engenheiro Hélder, que acabou por vencer a eleição ao professor Campos. O facto disse aqui que eu assessorei a Câmara Municipal de Felgueiras, não é verdade. Eu prestei sim serviços, foi para uma empresa pública. E depois, por fim, a questão de eu durante 8 anos não ter feito qualquer intervenção do PDM. Se bem se recorda, nos últimos 4, antes da entrada do senhor professor para a presidência, eu era vice-presidente ou primeiro secretário da Assembleia. E como tenho conhecimento, quer o Presidente da Assembleia Municipal, e diga-me se estou errado, se o senhor Presidente da Assembleia Municipal ou qualquer um dos seus secretários em alguma Assembleia Municipal fez alguma intervenção. Porque na prática o que acontece, apesar de serem deputados como os outros, limitam-se mais a assessorar o debate. Sim, era isso. Tiago Vieira, quer usar o seu tempo de réplica? Respeito a todos, gostaria de usar apenas 1 minuto e dizer o seguinte, antes de mais, agradecer ao Sr. Professor pelo reconhecimento do trabalho dos médicos e devolver o agradecimento pelo trabalho que fez durante a sua vida para formar pessoas como eu, que permitiram que elas progredissem na vida. E claro, na sua pessoa, agradecer a todos os professores. E dizer o seguinte, o Sr. Professor referiu 2 palavras que para mim são fulcrais, respeito e dignidade. Mas nós devemos executá-lo, não só dizê-lo. E nos últimos tempos, infelizmente, aconteceram episódios que revelam tudo menos respeito e dignidade. O seu candidato à Câmara Municipal, recentemente, na apresentação de candidatura, insultou os deputados da oposição. E o senhor Presidente da Assembleia Municipal, recandidato à Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, insultou os deputados da Assembleia Municipal. Portanto, eu queria dizer que respeito e dignidade deve demonstrar-se em atos. Por outro lado, eu acabo de ver aqui uma discussão que demonstra bem aquilo que tem sido a Assembleia Municipal no último mandato. Em vez de discutirem os verdadeiros problemas da população, discutem-se tricas entre PS e PSD, que são um problema de Felgueiras, são um problema que fez com que, durante 27 anos, o PDM não fosse renovado. E, portanto, aquilo que os felgueirenses precisam é de uma nova força política. Uma força política que se dedica aos verdadeiros problemas dos felgueirenses. E esta força política é a Iniciativa Liberal. Eu não sei se Luís Pinheiro quer utilizar também o minuto e meio que está em direito. Primeiro, eu estou a sorrir porque eu sinto-me feliz com isto. Porquê? Porque, afinal, todos nós estamos aqui com o mesmo motivo, com a mesma missão, que é Felgueiras. Mas aquilo que se tem passado, 20, 30, os anos todos que têm para trás, é que discute-se muito esta situação e aquilo que importa, avançar para a frente, não se discute. Eu vou aqui apresentar alguns dados. Acidentes com vítimas por 1000 habitantes. Felgueiras é capitã. Vai à frente de todos. Ainda por cima, neste mandato, aumentar o número de acidentes. Crimes no Tanguei Sousa, Felgueiras vai acima de todos. Em primeiro lugar, acima de todos. Eu peço desculpa, mas vou ter que apresentar estes dados o mais rapidamente possível. Disparidade salarial... Desculpe só interrompê-lo, com todo o respeito. Mas isso é um assunto da Assembleia Municipal. Eu vou dizer porque é de facto. Eu vou dizer porque é. Sinceramente, não faz. Acabo de dizer que não interromper, se está no seu tempo de réplica. Nós estamos aqui. Isso é uma questão. Eu peço imensa desculpa, mas eu acho que estamos aqui a perder mesmo o assunto, de facto, não está relacionado com a Assembleia Municipal, a não ser que o candidato Luís Pinheiro relacione. O candidato Luís Pinheiro quer terminar. As competências da Câmara Municipal e que a Assembleia Municipal pode fiscalizar. Fiscalizar, não é só fiscalizar nem deliberar. A Assembleia Municipal tem também como função, pode orientar o Executivo. Uma das minhas propostas
isto vem a seguir à frente, mas primeiro eu quero apresentar isto. Disparidade salarial entre homens e mulheres, Felgueiras em segundo lugar, com maior disparidade. Taxa de natalidade, Felgueiras é tem menor taxa de natalidade. Olha, o Presidente da Câmara nesse aspecto tem 3 filhos, eu tenho 2. Em despesas, o PSD acusava o Executivo de ser despesista, na realidade é o Conselho com maior despesa do Tâmega e Sousa. Luís Pinheiro, está esgotado o seu tempo de réplica. Okay, Terá a oportunidade pode utilizar naturalmente o tempo como quiser. Passamos para a segunda questão, ou melhor, para o Miguel Neves, para lhe perguntar se quiser utilizar o tempo a que tem direito para comentar. Esta questão sobre o PDM e sobre o que se passou em assembleias anteriores, porque primeiro, se existiam deputados que não estavam de acordo com a situação do PDM, deveriam ter votado contra e não abster-se. Em segundo lugar, é melhor não continuar a alimentar esta situação e vamos passar à frente. Muito bem, passamos então passamos para a segunda pergunta do debate, que tem a ver com o funcionamento da Assembleia Municipal. Começamos pela mesma ordem de respostas com o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Vieira. O que é que se propõe fazer, no fundo, para melhorar o funcionamento da Assembleia Municipal? Eu penso que a palavra fulcral é transparência. Nós precisamos de transparência. Porquê? Porque só com transparência o trabalho do Executivo pode ser escrutinado. E aquilo que aconteceu durante este mandato parece-me a evidência de que não houve transparência. E porquê que não houve transparência? Nós tivemos uma época de pandemia e não tivemos transmissão nem gravação das sessões, das reuniões da Assembleia Municipal como deveríamos ter tido, para que todos os cidadãos pudessem verificar, ver aquilo que acontece dentro da Assembleia Municipal, até para que eventos como alguns que aconteceram ao longo do mandato não tivessem acontecido, porque as pessoas, é evidente que as pessoas, quando sabem que estão a ser observadas, quando sabem que estão a ser ouvidas, têm outro cuidado. E, portanto, eu diria que é essencial que as reuniões da Assembleia Municipal passem a ser transmitidas pelos canais oficiais do município, passem a ser gravadas e passem a ser disponibilizadas em streaming para que toda a gente, todos os felgueirenses, a qualquer momento possam verificar, possam observar aquilo que se passa dentro da Assembleia Municipal. Só fazer aqui uma ressalva, as Assembleias Municipais são transmitidas pela Rádio Felgueiras em direto. Mas o município conhece a responsabilidade. Só fazer este apontamento. A Assembleia Municipal a tomar essa dianteira de permitir que todos os cidadãos, da forma mais abrangente possível, possam aceder àquilo que se passa dentro da Assembleia Municipal. Para além disso, eu penso que era essencial que a Assembleia Municipal e as reuniões da Assembleia Municipal passassem a ser escritas, portanto era muito fácil. Assim ser? Escritas. Tudo que se passa dentro da Assembleia Municipal, a gravação, o resultado da gravação. Escritas. Sabe qual é a média de folhas de uma ata da Assembleia Municipal? Bom, isso é indiferente. É possível. É isso que faz fé. É possível fazê-lo, é feito noutros municípios e, portanto, a minha proposta é de que isso passe a acontecer. Porquê? Já se faz, doutor. E não é de agora, já vinha de trás. Uma versão mais aprofundadas, outras menos aprofundadas. E como sabe, uma ata de uma Assembleia, uma ata de qualquer reunião, é um resumo sintético daquilo que são os assuntos importantes. É um resumo há uma sintético, prática, pode não ser felizmente há uma prática no nosso Conselho. Tem sempre um perfil subjetivo. Há uma prática no nosso Conselho, felizmente, para que muitas das observações que Vossas Excelências possam fazer são analisadas e são contestadas como mentiras de algumas afirmações que são feitas. Professor Campos, porque essa é uma verdade. Não vale a pena. Relativamente às transmissões, já o Pedro Alves disse, as transmissões das Assembleias Municipais são feitas diretamente pela Rádio Felgueiras. O primeiro deputado, contrariamente àquilo que às vezes algumas pessoas dizem, a apresentar uma proposta na Assembleia Municipal para que fosse feita a transmissão direta através do YouTube, por exemplo, foi um deputado do Sim Acredita, Jorge Silva, seu nome. Foi pedido aos serviços. Mas nós não podemos, neste momento, fazê-las por uma razão muito simples. Por causa de não estar registado ou escrito isso no nosso regimento. O nosso regimento vai ter que ser... por isso é que eu dizia que é preciso continuar um trabalho que vem de trás. O nosso regimento tem que ter, por causa da declaração de dados. Os próprios deputados, no início do mandato, está aqui o Sr. Deputado Lionel, assinaram um documento
a permitir que as reuniões fossem gravadas apenas e só, pela salvaguarda do regulamento de proteção de dados, para a feitura das atas. Sr. Professor, a ideia que fica é que o Sr. Professor não quer que as reuniões sejam transparentes. Não Mas, sei o que é que lhe incomoda. Eventualmente, doutor, aquilo como é que fez que na última Vossa Excelência Assembleia pode dizer uma Municipal coisa dessas se é nem vive evidente- cá? Isso toca é de ouvido. evidente- Só pode tocar de ouvido. é Porque as evidente reuniões que são. os ministros- eu As reuniões peço são. desculpa que eu estava a utilizar uma As reuniões são coisa- Pode presenciais. utilizar, pode Portanto, continuar a evidente. utilizar Eu como acho Mas que- o senhor está a dizer coisas que não sabe. Não, Peço eu imensa sei o que é desculpa. que as pessoas me E têm é dito. que, Eu sei o que é que eventualmente, as pessoas me têm dito. quer. Portanto, Mas se me sabe qual é o permitir, problema? se É o que não senhor colhe, o me seu argumento não colhe, permitir, doutor. se o senhor me permitir, Sabe porque é que eu não vou colhe? concluir a Porque minha- não, eu todas peço as pessoas desculpa, que nos eu estão a estou a utilizar o meu ouvir tempo. Professor têm ouvido, Campos, vamos- têm ouvido as Professor assembleias Campos, municipais no final, para a oportunidade para a réplica, Tiago Vieira, pode continuar. Isto demonstra Pode continuar. porque é que durante o seu mandato não foi considerado imparcial. Tem lá, Porque o está Sr. enganado. Presidente Está enganado. não está a respeitar o meu Doutor, tempo, desculpe e eu lá. gostaria de Está utilizar. enganado. Porque Continua. Mas, Peço doutor, desculpa. eu não José posso. Campos. Sabe a minha, o que é que me revolta a mim mais? É mentira. Eu peço E a desculpa, eu perfídia. peço desculpa, E o senhor isso está a fazer uma coisa dessas. vai ter de me deixar Vai- terminar. mas eu peço José desculpa. Campos, vai E se utilizar- me quiserem tirar o tempo, tira-me. Ó Pedro, tira-me o tempo. Porque Não, há mas uma vai coisa que nós não utilizar- podemos estar não aqui. podem No final, aproveitar o utilizar a momento destes réplica. para tentar Tem tempo de réplica. a passar No atestados final. de minoridade aos felgueirenses. Os felgueirenses não dormem. Os felgueirenses ouvem a Rádio Felgueiras, José Campos, vai há utilizar jornais, para a há jornais, réplica, já se há irá ao atas candidato e há terminar. pessoas que assistem às Assembleias Municipais nos lugares que são devidos. Durante a pandemia fizeram-se reuniões presenciais e mais, o deputado, o líder da bancada, Sr. Doutor, para ficar a saber, para terminar neste assunto, o líder da bancada parlamentar da Está a ser oposição, contabilizado, do será partido meio depois da oposição, descontado na intervenção. foi o PSD, PPM, fez um elogio ao Presidente da Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, pela forma como as Assembleias Municipais decorreram. E mais, doutor, fê-lo, e está aqui um deputado, com toda tenho a certeza absoluta que o diz com toda a naturalidade, que nunca nenhuma Assembleia Municipal, nenhum elemento da Assembleia Municipal teve tanta informação como tiveram os deputados municipais durante este mandato. José Campos, está E esclarecido esse assunto, doutor, agradeço já que terminasse. Relativamente Não, a essa então, questão que foi há bocadinho, José Campos, não batam no tem que ceguinho, terminar não batam este no ceguinho, ping-pong, sabe porque é que não senão- batam no ceguinho? Eu estive, quanto às José afirmações Campos, do Sr. tem que Presidente da Câmara, que eu aqui não sou Tiago Vieira, não agradecer sou que não sou concluísse a sua advogado. ideia. Eu concluo se o senhor... Não, mas eu vou eu acho que o Ó, senhor Pedro, demonstra não, que acha que eu é só dono peço desta- desculpas. desta utilizar É que o têm tempo feito de um cavalo de batalha de coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Vai Aquilo utilizar que foi o tempo dito de numa réplica. Tiago apresentação Vieira, termine, de uma por favor. Ele não candidatura. respeita, olha, Eu deixa estive que lá, ele não eu estive respeita. lá na apresentação da Se a pessoa candidatura. não respeita o com- moderador, eu Eu acho que estive isso na é apresentação da inadmissível. José Campos, candidatura vai e já utilizar tive o uma tempo a conversa com seguir. o Dr. Lionel acerca disto. Estive numa candidatura. Cumprimento das regras, Sr. Professor. Havia regras para este Eu vou debate. cumprir Tem as que as regras, cumprir. depois calmo, não tem Não problema nenhum. cumpre da mesma forma que não Mas eu- cumpre a Assembleia eu- Municipal. não posso- Doutor Ribeiro. doutor, não posso assistir que o Sr. Doutor, com a formação que tem e ao cargo a que se Não candidata, faça isso. tenha esse tipo de postura. Porque eu estive numa candidatura, apresentando uma Está a candidatura como desrespeitar, não faça candidato. isso. E mais, não tirem as palavras de um contexto. Que está aqui o Sr. Dr. Lionel, que na apresentação da candidatura dele, e foram as afirmações dele feitas e transmitidas pela Rádio Felgueiras e por um jornal local, que atentaram contra a minha dignidade, e eu não fui para a praça pública. Liguei ao Dr. Lionel e esclareci o assunto com ele. Eu não sou polémico. Há uma coisa que a mim na política é muito importante. É a honestidade intelectual e comportamental das pessoas. E mais nada. Portanto, Está não gosto esclarecido, nem está quero que o esclarecido Sr. esse diga mais ponto. uma coisa Por dessas. fim, para Tiago concluir, Vieira, pode concluir. eu penso que é essencial descentralizar as Assembleias Municipais, portanto eu acho que era muito importante utilizar as infraestruturas que há no município para que a Assembleia Municipal possa ser realizada em diferentes freguesias, até para que pessoas que não podem ter acesso, como propus há pouco, à Assembleia Municipal via streaming ou via rádio, ou por outra forma, audiovisual ou digital, possam, na sua freguesia, poder ir à Assembleia Municipal. Eu acho que isso é essencial para que toda a gente esteja a par daquilo que se passa no município. Muito obrigado. Muito bem. Próximo candidato a responder à mesma questão, Luís Pinheiro, sobre eventuais melhorias no funcionamento da Assembleia Municipal. Qual é a sua visão? As eventuais melhorias é aquilo que eu disse. Permitam-me uma coisa, e eu vou dizer aqui uma coisa muito séria. Antes de ser candidato, eu sou amigo do professor Campos.
e não estou aqui e nunca me ouvirão criticar o professor Campos, porque se eu estiver aqui a fazer, eu faço pessoalmente. Mas agora, o LIVRE, ou o partido, o grupo a que ele se candidata, é isso aí eu critico. E critico porquê? Porque, continuando aquilo que estava a dizer, somos o segundo maior conselho consumidor de eletricidade. Somos o terceiro maior com percentagem de receitas de impostos, IUC, IMI e IMT. E somos aquele conselho que é aquele que vai buscar menos dinheiro percentual ao Estado, ao Poder Central. Isto diz-nos que nós estamos mal representados. Mas a mim não me interessa isto que estamos mal representados. Aquilo que me interessa é dizer e mostrar aos felgueirenses que nós somos o pior conselho do Miguel Sousa. E por isso temos que fazer alguma coisa para melhorar. Então, aquilo que nós propomos e aquilo que eu me proponho a fazer na Assembleia é deixar de ser só deliberativo e fiscal e passar, que é uma coisa que não foi feita porque senão estes números já tinham sido debatidos e todos nós já teríamos trabalhado para isso. A primeira coisa que eu proponho é o Presidente tem que ser mais proativo. E tem que ser proativo em criar comissões de trabalho para encontrar as soluções para os problemas de Felgueiras. Só encontrando essas soluções é que se propõe. Reparem, aumentamos no saneamento público, de entre 2017 a 2019, 1% de cobertura. O que é que isto é? Somos o pior concelho do Norte em cobertura. Mas, em lixos de recolha para aterro, temos 93%. Só fazemos reciclagem de 7%. O aterro vai acabar em 2023. Eu não vejo ninguém discutir isto. Aquilo que eu proponho é criar grupos de trabalho, tudo aquilo que aqui o doutor propôs, já nós tínhamos proposto, já nós tínhamos falado há muito tempo, durante a nossa campanha e durante a nossa apresentação, e isto é comum, irem buscar propostas à nossa campanha. Por exemplo, o Sim Acredita diz trabalho e dedicação. Nunca põe em causa que qualquer um de nós vai trabalhar e vai ser dedicado. Mas isto parece uma corrida de maratona. Só que, com o Sim Acredita e com os governos anteriores, aquilo que acontece é que acabamos sempre em último. Trabalharam, até desmaiam no final, cansados. Mas na realidade é que vamos em último. Não pode ser. Nós temos que trabalhar para ir para a frente. Temos que encontrar soluções para ir em primeiro. Não é dizer somos os primeiros. E primeiros em quê? Acredito em quê? Que somos os últimos. O PSD vem dizer que é despesista e depois vai aprovar, vai abster-se. Não percebo. Eu não consigo perceber como é que... Eu conheço também o nono presidente. Sei que ele não é prepotente. Sei perfeitamente que ele quer gente do povo e simples. Agora, hipotecar os próximos mandatos, os próximos executivos, durante 18 anos, deixando de o poder de escolha desses mandatos poderem fazer as obras que querem e pagar aquilo que eles querem fazer, e isso é ser prepotente. É uma atitude prepotente. Ele não é, mas a atitude é uma atitude prepotente. Eu só assumiria uma hipoteca se fosse para alguma coisa que fosse rentável e daqui por 5, 6, 10, 15 anos estivesse a produzir bem mais. Não chega só a fazer obras de embelezamento, que isto não nos traz. Nós temos um turismo, é o pior concelho de turismo do Miguel Sousa. Aliás, somos piores em tudo. Só somos melhores numa coisa, que é nos impostos que recebemos dos munícipes e nos espetáculos ao vivo, que nem cinema nós temos. Mas depois, isto pode dizer que na cultura até somos muito bons, mas não. Este mandato diminuiu o orçamento para a cultura. Até 2019, que eu não tenho dados para a frente. E para a frente não houve, porque a pandemia também não houve. Portanto, aquilo que eu proponho é unirmos todos e trabalharmos todos em conjunto, que é aquilo que nós queremos, que é o bem de Felgueiras. Qual é a dificuldade? Alguém tem dificuldade nisso? O professor Campos não tem, pois não? Eu proponho-me já, e o professor Campos sabe, e eu também conto com ele. Se eu precisar de alguma coisa do professor Campos ajuda-me. E se o professor Campos precisar de alguma coisa de mim, eu também o ajudo. Mas qualquer um de nós. Tem que concluir, por favor. Eu concluo. Então a minha proposta é fazer grupos de trabalho com os problemas de Felgueiras assentes e o que é que deve ser feito a seguir. Toda a gente fala no saneamento,
mas a realidade é que isto não anda para a frente, e já há muitos anos. E estes grupos de trabalho vão analisar os problemas de Felgueiras e propor ao Executivo que os execute. Miguel Neves, Orientar nesse sentido. O Miguel Neves chega também a mesma questão, propostas para, ou o que é que propõe para a melhoria de funcionamento da Eu Assembleia peço Municipal. desculpa ao professor Campos, mas vou ter que utilizar a expressão que ele utilizou. Eu vou bater no ceguinho, salvo seja. Eu acho que é importante as Assembleias Municipais serem transmitidas, estão a ser transmitidas pela Rádio Felgueiras, e bem, mas transmitidas via vídeo, e que o arquivo fique guardado no portal da Câmara Municipal. Eventualmente num portal próprio da Assembleia Municipal. Porquê? Porque há muita gente que não tem hipótese de ouvir e ver a Assembleia Municipal naquele dia, naquele horário. Eu vou-lhes dar o meu exemplo, por exemplo, que eu escutei todas as Assembleias devido ao Covid, ou à pandemia, não foi possível 5 pessoas do público na Assembleia, é quase impossível arranjar lá lugar. E eu escutei todas as Assembleias pela Rádio Felgueiras. Houve uma que eu não escutei, que foi a última. Mas queria mesmo ouvir, porque era importante, tinha a ver com a aprovação também do PDM. Portanto, eu acho que é essencial aproximar os felgueirenses, o povo, o público, da Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal do público e das pessoas. Porque dessa forma é que vai haver mais transparência e que irá haver mais apoio do público, ou das pessoas, ou dos municípios, como quiserem, à Assembleia Municipal, aos deputados e vice-versa. Portanto, essa é uma das nossas propostas, porque nós queremos uma administração local que promova o que há de bom, o que há de melhor aqui em Felgueiras. E nós precisamos de ter os municípios do nosso lado, assim como precisamos que os deputados, que o Presidente da Assembleia, assim como o Presidente da Câmara, mas estamos a falar da Assembleia, que o Presidente da Assembleia esteja com os municípios. É importante que haja um acordo de ideias entre municípios e a Assembleia Municipal, porque afinal a Assembleia Municipal é do povo, é a casa da democracia. Candidato Vasco Cunha, também a mesma questão, por assim. Era assim, a aproximação da Assembleia Municipal aos felgueirenses tem que ser feita, como disse o nosso colega da oposição, adaptar o local para a Assembleia Municipal em qualquer freguesia que tenha disponibilidade para acolher o evento. Isso é importante. O auditório pode não chegar para todos, mas pode haver muito mais público a querer ouvir. Temos a junta, temos os presidentes de junta, temos a Assembleia de freguesias que possam escutar e estar ao corrente daquilo que se passa. Que eles precisam disso. Nós, a Assembleia, estamos para servir a população e atender a todas as suas preocupações. A Assembleia Municipal, como dizia o professor Campos, e é bem verdade, não deve ser esquecida nem desprezada, que é um órgão muito importante e daí é que sai o bom ou o ruim. Nas Assembleias Municipais, incentivar também a participação, que eu tenho ouvido uns debates antigos e tem tendência a que muita gente se relaxe e não querem participar, e isso é muito importante. Incentivar a participação de todos, deputados, juntas, público, para o bom funcionamento da democracia que é a nossa na Assembleia Municipal. Simples, curto E objetivo. E direto. Está respondida, portanto, esta questão por parte do candidato Vasco Cunha. José Campos também a mesma questão. Tem ainda um minuto. Pronto, eu dou um minuto. Nós também estamos num debate democrático. Também não queremos excluir ninguém. A Assembleia Municipal tem um regimento. O regimento, uma das preocupações que eu tenho para a próxima é a Assembleia, para o próximo mandato, é reformular ou readaptar à nova realidade o nosso regimento, até porque houve competências que passaram e que vão passar para as câmaras municipais e que a Assembleia Municipal tem que acompanhar. Relativamente à participação e aos locais, nós descentralizamos a Assembleia Municipal.
fizemos na lixa, já o Dr. Leonel confirmou aqui, mas é preciso, para uma Assembleia Municipal que tem 47 elementos, tem o staff administrativo de apoio, tem que ter condições. O único local que a mesa da Assembleia, não foi o Presidente, foi a mesa da Assembleia, e a Comissão Permanente, não houve nenhuma Assembleia Municipal, doutor, de Felgueiras, que neste mandato fosse feita, sem que a Comissão Permanente, que tem representantes de todos os grupos parlamentares, incluindo os independentes, os presidentes de junta, alguns são independentes, tomassem conhecimento da ordem de trabalhos e do local, da hora e das condições em que a Assembleia Municipal se ia realizar. O regimento, a participação, têm falado da participação do público, o público tem, o nosso regimento confere, e sempre conferiu, não é de agora, já vem de trás, 30 minutos no final das reuniões para participar. Só houve, durante o mandato, uma intervenção e 2 inscrições. E uma das 2 inscrições, a pessoa desistiu à última hora. Portanto, no final do mandato tem 30 minutos, há 30 minutos para o público e as pessoas podem intervir, pôr dúvidas, para que o Presidente responda, ou o Presidente da Assembleia Municipal responda. Normalmente não são assuntos que dizem respeito à atividade da Assembleia Municipal. E a participação são as que resultam da ocupação normal do espaço ocupado, para além do espaço ocupado pelos deputados municipais. Dá à volta de 30 pessoas que podem assistir. Com a pandemia isso não aconteceu. Houve inclusive uma reformulação da localização dos grupos parlamentares para que fossem respeitadas todas as regras de segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, é que era diminuído o espaço para 5 pessoas, mas com uma condição, é que aqueles 5 lugares podiam ser rotativos, digamos assim, porque nós não tínhamos outra condição. Eu sou o contrário, portanto, estamos aqui todos a dizer que queremos reuniões participativas, transparentes e participadas. Eu fui sempre, e as nossas comissões permanentes foram sempre contra a realização de reuniões por videoconferência. Tivemos algumas dúvidas, mas cumprimos, respeitando as regras, cumprimos, porque é muito mais interessante a participação do público e dos deputados ao vivo. Não é? Podemos terminar. Temos de terminar, já esgotou o tempo. E antes de passar ao candidato Leonel Costa, portanto, réplica do candidato Luís Pinheiro e depois Miguel Neves. Já apresentámos há muito tempo que as assembleias têm sido sempre à noite e, como é à noite, bom pela noite dentro, dar 30 minutos no final é muito tarde para o público. Se calhar, uma das nossas propostas é ouvir o público em primeiro lugar, por esses 30 minutos no início. Acho que era mais delicado ouvir o público no início. Pode haver reuniões, podem ser ao sábado, podem ser até ao domingo. Claro, mas não tem sido. Mas não tem sido. A Assembleia Municipal é que pode marcar o dia. Claro, mas não tem sido. Não tem sido. E relativamente à participação do público, reparem, nós não podemos fugir muito da nossa realidade. Nós temos que nos cingir. Não é exemplos que vemos às vezes de fora. Nós temos que nos cingir aquilo que é a nossa naturalidade. A nossa naturalidade o próprio executivo anterior e este fizeram reuniões das freguesias, reuniões do executivo. Façam um inquérito para ver quantas pessoas participaram. Porque o nosso povo, a nossa população, à hora das reuniões, está a trabalhar. Não é? Mesmo alguns elementos da Assembleia Municipal trabalham no comércio, na indústria, etc., e têm dificuldades, apesar da lei lhe conferir essa particularidade, eles têm receios em abandonarem as fábricas, porque as nossas fábricas, a metodologia de trabalho é em contínuo e tem muita dificuldade. Portanto, nós temos é que, eu devo-lhe dizer sinceramente, se calhar podia estarmos aqui a dizer, hoje já melhorámos o regulamento. Não, esta Assembleia e esta mesa respeitou um regimento, e eu digo, precisa de ser reatualizado, mas que vem de trás e confere todos os direitos. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Miguel Neves. Não, efetivamente, o que eu ia acrescentar, acrescentou aqui o meu colega, o meu colega candidato, não um colega de profissão, que eu acho que deveria-se mudar a forma de intervenção do público, colocá-la no início e não no fim, porque nós sabemos, vocês melhor que eu,
que as assembleias duram horas. E disse que uma das intervenções teve desistência, normal, porque as pessoas vão para lá e depois são 2, 3, 4, 5 da manhã, que me relembro de uma, ou 4, e as pessoas desistem de intervir. Mas, no entanto, eu também apoio e propunha que, neste caso, se arranjasse um espaço, temos a Casa das Artes, o auditório da Casa das Artes, por exemplo, para fazer uma assembleia a um sábado, por exemplo, de 2 em 2 meses, ou o que fosse, para tentar, porque nós precisamos de aproximar o município de nós. Nós precisamos de trabalhar com ele. Era só isso. Bruno Costa, a mesma questão para terminar esta pergunta, esta ronda sobre o melhoramento do funcionamento da Assembleia Municipal. Antes de mais, deixe-me só esclarecer aqui, porque penso que foram aqui 2 colegas candidatos, pelo menos o Jorge do Chega, que falou que há bocado a minha abordagem, ou pelo menos podia-se depreender que eram tricas partidárias. Não. Eu, como disse, eu fui muito pragmático na apresentação das minhas propostas e, portanto, dei apenas um exemplo muito concreto de factos que aconteceram no último mandato que me levam a reforçar a minha motivação para me candidatar a este órgão. E já tinha previsto fazê-lo e, de facto, o professor Campos também já acabou por falar desta questão, porque foi uma das propostas que eu apresentei numa sessão pública, já em julho, da apresentação da minha candidatura, em que me referi que não iria receber despesas de representação pelo exercício do cargo de Presidente da Assembleia Municipal, porque dizia eu que um Presidente da Assembleia Municipal não se pode limitar, para cortar fitas, enfatizando, não deve ser remunerado. O professor Campos disse-me que não ouviu na primeira pessoa, alguém lhe transmitiu, está gravado, pode ter sido mal interpretado e quero aqui fazer este reparo porque eu não fiz qualquer comparação relativamente ao professor Campos. De facto, pode ter sido entendido que naquele contexto eu estava ali a dizer em jeito de alternativa, mas quero aqui esclarecer, tinha-me comprometido e achei que este era o melhor momento de o fazer, que não era esse o objetivo. Depois, em termos de propostas, já referi aqui a questão da introdução de temas na ordem do dia, não esperar que seja só os temas indicados pela Câmara e aqueles temas que a Câmara dá jeito ou que são obrigados por lei. Como eu disse, temos que ouvir os felgueirenses introduzir temas para discussão. Acho que para cativar, e nisto somos unânimes, para cativar a intervenção das pessoas, deve-se divulgar amplamente a ordem de trabalhos. E para isso a Câmara Municipal paga aos meios de comunicação social habitualmente páginas de publicidade. Por que não, na semana antes, divulgar a ordem de trabalhos? E por que não divulgar... Não, penso que não. E nas redes sociais. Bem, sabemos que as redes sociais pode ser quase clichê, mas de facto é muito acessível às pessoas. As pessoas vendo o tema têm, à partida, maior empatia com o tema e vão procurar assistir à Assembleia. Já aqui disseram, e eu estou à vontade, para dizer que não vou aproveitar, nesta sessão da Assembleia da apresentação da minha candidatura, já em julho, já tinha apresentado estas propostas e, de facto, que a intervenção do público não fique para o fim. De facto, se calhar pode ter sido isso a causa de que tenha havido tão poucas intervenções. É o regimento e que o professor Campos de facto herdou. Mas acho que devemos, e parece-me que somos todos unânimes a isso, em que mudamos e a intervenção deveria ser no início. Assim como aqueles temas mais importantes de cada Assembleia, para que não fiquem para o fim e que sejam os mais importantes, e é fácil percebermos a importância do tema, que sejam logo os primeiros a ser debatidos. Isto porque quem nos ouve na Rádio Felgueiras, certamente que se prolongam as Assembleias pela madrugada, algumas, acabam por ficar cansados, porque no dia a seguir, e acabam por não assistir ao tema mais importante. E uma crítica que eu fiz nesta minha sessão, em julho, fiz esta crítica, e, de facto, na última Assembleia, e peço desculpa voltar à questão do PDM, porque não é uma trica, foi outra vez o último tema a ser discutido, que era o ponto, salvo erro, 7, 8 e 9, que tinham a ver com o PDM, e foi o último. Depois a questão da transmissão no YouTube, também foi uma proposta que apresentei.
honra seja feita, de facto, foi o deputado do Sim Acredita que logo na primeira sessão, na primeira reunião, fez esta proposta. No entanto, a mesma não foi executada e, na minha opinião, acho que, havendo vontade de a executar, era fácil e estou disponível. E, aliás, a minha primeira proposta, já antecipando uma das questões que penso que vai ser abordada, será alterar o regimento em função para permitir que isto assim aconteça. Porque, de facto, e já disseram, a transmissão no YouTube é muito mais fácil. Quem não consegue assistir na Rádio Felgueiras vê no YouTube, puxa atrás e está acessível. Eu disse também nessa sessão, e volto a dizê-lo, acho que é importante que as pessoas não tenham vergonha das posições que assumem. Nos dias de hoje de campanha, se as assembleias fossem transmitidas no YouTube, se calhar muitos tinham mais cuidado do que diziam, porque hoje seriam confrontados com essas palavras que foram ditas. Depois, muito rapidamente, como Presidente da Assembleia Municipal, irei impor que as respostas à oposição sejam feitas, que não aconteça como aconteceu este ano, em que vereadores não tiveram respostas, imensas respostas, durante 4 anos. Vamos alargar o período da intervenção nos assuntos de interesse relevante. No atual mandato, os grupos com menos representatividade só têm direito a 90 segundos. Eu acho que é pouco e neste período em concreto, na minha opinião, deve ser não proporcional, mas igual para todos. Para muito rapidamente, também acho que a Assembleia Municipal deve escrutinar determinados processos, nomeadamente concursos públicos e astas públicas, que, na minha opinião, também são muito pouco publicitados. Eu há pouco falava da divulgação nas redes sociais, nos jornais, e acho que de facto deviam ser, para, sendo o máximo publicitados, ficarem acessíveis ao máximo de pessoas e assim conseguir-se a melhor proposta. O que não tem acontecido. Obrigado. Na próxima questão, vocês já foram abordando, tem a ver com precisamente o regimento, mas agora gostava que fossem mais objetivos e também apelava à vossa capacidade de síntese, porque a hora já está a ficar avançada. Então, para o candidato da Iniciativa Liberal, na sua opinião, o que é que a Assembleia Municipal não tem e deveria ter dentro do quadro legal e das possíveis alterações ao regimento? Eu volto a repetir, eu acho que o mais importante é que haja capacidade de escrutínio do Executivo e daquilo que se passa dentro da Assembleia Municipal e, portanto, a palavra fulcral é transparência. Tudo aquilo que for necessário fazer em termos de alterações ao regimento que melhorem essa capacidade de nós termos capacidade de escrutínio é o essencial. Portanto, eu não vou alongar muito mais nisto, dizer apenas isso. Nós queremos transparência, para além daquilo que é necessidade de haver imparcialidade e respeito pela dignidade das pessoas e das instituições, é essencial que nós tenhamos uma Assembleia Municipal mais transparente. Uma questão, Sr. Obrigado. A mesma coisa, a transparência é fundamental para fazermos uma boa fiscalização. Se não existir, então... A outra situação, a mesma coisa, alterar o regulamento para que estas alterações, e a primeira missão que eu faria era uma reunião com todos os candidatos para saber quais seriam as propostas a pôr para alterar e depois a Assembleia assim decidiria se queria alterar ou não. Logicamente acho que é importante perante as condições. A outra proposta que eu faria há votos que são muito condicionados. O voto dos presidentes de junta são muito condicionados. Porque o voto é eletrónico, mas não é secreto. E, por lei, também não o pode ser. E estamos condicionados a esta situação e é muito difícil de alterar esta condição, mas teríamos que encontrar aqui uma alternativa para que o voto dos presidentes de juntas não fosse tão condicionado. Sabe que eles ocupam o cargo por inerência. Claro. São deputados no mesmo como os outros, mas Sim. como presidentes de junta. Mas é um voto condicionado. Não deixa de ser condicionado. Eu não posso votar contra a tua freguesia, porque senão tu vais votar contra a minha. E isto é mau para Felgueiras. Não é? E nessa condição, acho que deveríamos encontrar aqui uma solução que é difícil, porque é uma condição legal. Mas depois, outra das propostas é o tal criar os grupos de trabalho que fossem deliberativos. Na deliberação,
estudar muito bem as propostas. Eu acho que muitos dos deputados da Assembleia não têm uma palavra porque se calhar não estudam tão bem os processos. E nós temos que ser ativos, não podemos ser só local de sentados, ou advogado sentado, como se costuma dizer. Temos que ter uma postura ativa. É assim que se costuma dizer, Sr. Doutor. Obrigado. Temos que ter uma postura ativa, estudar os processos, estudar bem os processos, para depois sermos capazes de tomar uma decisão de consciência. Vamos concluir, por favor. E obrigatória. Muito bem, Miguel Neves, também alterações ao regimento? Bom, já foi falado, eu já falei, posso repetir que deve ser alterado, tem que ser alterado, tem que haver mais assistência do público, porque precisamos do apoio também dos municípios e também transferir o espaço do público para o início das assembleias e não no fim. Há uma situação também que eu já agora posso deixar a minha opinião pessoal. Eu não concordo mas é o regimento, eu não concordo, posso concordar ou discordar, mas é a lei que os presidentes de junta sejam deputados por inerência. Porque nós vemos que há muito... Não, o regimento é a lei. A lei, exatamente. Porque nós vemos que há presidentes de junta que entram mudos sem calados, os que falam, muitos nem têm sequer direito a uma resposta para as perguntas que eles fazem e isso não faz fluir uma Assembleia Municipal. Muito bem. Candidato Vasco Cunha, alterações ao regimento que propõe. Meus colegas já o disseram, da oposição, e concordo com eles. Transparência, honestidade, e não posso acrescentar mais nada àquilo que eles disseram. É repetir a mesma coisa, concordo com eles. Muito bem. Professor José Campos, conhece? Já todos referimos que é necessário adequar o regimento. Mas há coisas que a gente não pode adequar. Os presidentes de junta são elementos por inerência. É a lei. Eu por lapso disse que era um regimento, mas é a lei. Há muitas teorias neste momento, mas isso são os partidos políticos na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, que têm que alterar isso. Agora, o que é preciso é que os grupos políticos e as suas cadeias de comunicação façam isso. A própria ANAFRE também quer a sua autonomia, também tem reivindicações. Neste momento, o Felgueiras está tão mal. Oh, doutor, mas podemos andar atrás... Mas o senhor não pode ir contra a lei. Não é contra a lei, mas o senhor temos pode que nos unir e defender Felgueiras. Doutor, relativamente aos tempos. Estamos todos a defender Felgueiras. Estamos todos de acordo que Felgueiras está mal. Vamos nos unir e trabalhar por Felgueiras. Mas já pior. O senhor devia pegar no slogan da candidatura que eu sei que diz: Felgueiras precisa de mais, mas está melhor. Mas está melhor. E a transparência. Depois foram buscar uma palavra que foi extremamente importante, não é? É que nós não defendemos trabalho e dedicação, nós defendemos eficácia e competência. Vocês estão a pensar... É que nós somos diferentes. Vocês estão a pensar que são executivos, não são executivos. Não somos. Era bom que nós hoje aqui também ficasse claro. Era bom que ficasse aqui claro. Isso é você na experiência. Não é, não. Desculpa-me esta minha franqueza convosco. Não é. Isso é transparência. Isso é vontade de servir o Conselho. E é muito, muito, muito louvável que todos, é tal missão que nós todos tenham isso. Mas nós não podemos ir contra a lei. É tal missão que nós Doutor, era importante, sabe o que era dizer assim? Em vez de estarmos aqui a dizer que a Assembleia devia fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo, era importante que disséssemos assim: o Presidente da Assembleia e os secretários não são permanentes. Os seus deputados, e portanto não ganham nada, têm uma senha de presença por cada reunião em que participam e são 5 reuniões por ano. Já toda a gente também não concorda os seus deputados não têm direito a ajudas de custo, mas nunca nenhum deputado meteu ajudas de custo, embora seja na lei e do regimento que pode meter ajudas de custo para ir às reuniões da Assembleia. Isto é uma justiça que tem que ser feita a todos os deputados. Segundo, ou terceiro, há pequenas alterações cirúrgicas. Agora, não podemos é limitar as coisas. Relativamente à alteração e ao tempo que o Dr. Leonel Costa referiu. Tudo bem, mas todos estes tempos são definidos após a instalação da Assembleia Municipal, nem reunião de Comissão Permanente, que em função do seu número de deputados e da representatividade efetiva, determinam quais são o tempo.
E por cada ponto, há pouco o Dr. Leonardo referiu isso, por cada ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia Municipal tem 1 hora para discutir. 1 hora. Portanto, qualquer assunto que vá na ordem de trabalhos, os senhores deputados têm 1 hora para discutir. Se me disser assim, para além da intervenção do Sr. Presidente ou da Câmara, o Sr. Presidente o Presidente da Câmara não manda na Assembleia. Quem gera os destinos da Assembleia Municipal é o Presidente e a mesa. Mesmo o Sr. Presidente da Câmara, quando não tem uma resposta efetiva para dar às interpelações sujeitas, tem que pedir a autorização, contrariamente daquilo que era o pensamento de muita gente. E houve, inclusive, algumas pessoas que até no princípio do mandato disseram: parece que andas zangado com o Presidente da Câmara, não o deixas falar. Não, o Sr. Presidente da Câmara tem direito a falar, conforme diz a lei e o regimento. E quando quer que alguém habilitado possa falar, pede autorização ao Presidente da Mesa e lhe dá a palavra. É assim. Muito bem, Portanto, não vale a pena nós... Agora, sim, as minorias, nós temos de ser sinceros, a democracia é a melhor forma das ditaduras, como já alguém disse. Mas a democracia impõe que nós respeitemos a devida representatividade. Nós não podemos permitir ou aceitar que uma representação minoritária tenha ao mesmo tempo de um PSD, ou do Juntos por Felgueiras, ou do Sim Acredita, ou etc. Não pode. Só tem um deputado, não vai ter ao mesmo tempo que o outro. Isto custa. Não é democrático, mas é aquilo que diz a lei. É aquilo que diz a lei. Relativamente à autonomia e à não pressão dos deputados. Eu, Presidente da Assembleia Municipal, votei contra algumas coisas da minha bancada. Devia ter sido tomado. Não, eu votei em consciência e isso a mim não me condicionou. Não me condicionou. Vamos avançar, o tempo também está a avançar rapidamente. Dr. Lionel Costa conhece bem o regimento, que propostas para alteração? Bem, de facto, no tema anterior eu indiquei aqui algumas propostas que elas obrigam, de facto, à alteração do regimento para ser postas em prática. O regimento já tinha sido alterado na Assembleia Municipal que eu fiz parte. Se for alterado no próximo mandato, como assim espero, é normal que volte a ser alterado, porque em função da prática e da necessidade, acho que deve ser, de facto, alterado. E conforme penso que disse o Dr. Luís, acho que faz sentido criar grupos de trabalho para colher as melhores propostas, para assim depois levar uma proposta final. Já dava voz às minorias. Sim, essa questão das minorias, só para esclarecer, professor Campos, o que eu estava a dizer não era quanto aos períodos das declarações políticas, nem quanto aos períodos da ordem do dia. Era só naquele ponto concreto do assuntos de interesse relevante, que é só 90 segundos e, por exemplo, um deputado que venha a ser eleito por um partido que tenha pouca representatividade e que só eleja um deputado, vai ter 90 segundos e acho, de facto, pouco, e eu acho que os felgueirenses querem que sejam ouvidas essas propostas. Depois deixe-me só corrigir um bocadinho o que disse o professor Campos, que disse que os deputados não recebem. Mais do que isso, o Presidente da Assembleia Municipal também não recebe nenhum salário, porque disse só os deputados, e depois as pessoas ainda acham que o Presidente da Assembleia Municipal é remunerado. Também sou deputado, só sou eventualmente Presidente da Assembleia se for eleito pelo plenário, não é? Coisa que não acontece. Depois, falaram aqui da descentralização. Muito sinceramente, a descentralização das reuniões, de levar para outras freguesias, para outros locais, aconteceu de facto na Lixa. E é muito bonito falar da descentralização, mas eu acho que mais importante que a descentralização é que quando a reunião da Assembleia seja descentralizada, que naquele local sejam debatidos temas daquele local. O Executivo Municipal, de facto, no início do mandato, descentralizou várias reuniões da Câmara Municipal, por várias freguesias, mas na verdade não ia lá discutir os assuntos daquelas freguesias. Portanto, isto é descentralização na teoria, mas no papel não era de facto uma verdadeira descentralização. Portanto, a descentralização, concordo com o professor Campos,
temos que ver bem as condições, que de facto a logística é complicada. Depois, por fim, porque de facto já fui falando de várias coisas, eu acho que aqui uma coisa que vai melhorar muito a intervenção dos deputados municipais, e quando se fala que de facto há poucas intervenções, muitas das vezes é pela falta de tempo de preparação dos mesmos. E se alargar o período de antecedência do envio da informação para que se possam preparar atempadamente, isso vai contribuir para a melhor análise e também para gerirem as suas vidas, que de facto não fazem disto profissão. E este exemplo faz mais sentido se estivermos a falar de assuntos como o orçamento municipal, a prestação de contas, o PDM, que são documentos com milhares de páginas, alguns, no caso do PDM, e centenas de páginas, que precisamos de tempo. Eu proponho que haja grupos de trabalho, porque na realidade estes grupos de trabalho podem ser mais dirigidos, mais profícuos sobre esses temas e depois debatê-los nas suas bancadas. Quando chegasse à Assembleia, era muito mais rápido discutido. Ok, já terminei. Desculpe, só mesmo. Eu acho que nós estamos aqui, sinceramente, desfasados daquilo que é o cumprimento da legislação. Não houve nenhuma infração relativamente ao envio e o doutor pode confirmá-lo. Para alargar. Relativamente. Agora, se há impreparação, a culpa é de quem recebe. Aliás, não faria sentido que se os deputados, nomeadamente os líderes das bancadas, não recebessem atempadamente, eles chegassem lá e até propusessem a suspensão da Assembleia porque não receberam a tempo. Agora, há coisas muito mais importantes. Nós o que não podemos ter é deputados que a 6 horas do início de uma reunião remetam para os serviços de apoio à Assembleia Municipal e às vezes ao sábado, que está fechado, porque o Presidente e a mesa da Assembleia Municipal não funciona ao sábado nem ao domingo. Não é? Não funciona. Não é? E eu fiz questão, e o Sr. Dr. Lionel é testemunho, fiz questão de dizer, não mandem coisas da Assembleia Municipal para o meu computador, para o meu telefone, porque eu não atendo. As coisas da Assembleia Municipal, as coisas da Câmara têm que ficar na Câmara. Eu, se morrer, as coisas têm que lá estar. Portanto, aquilo que é meu, no que é meu, não há assuntos oficiais. E o que é às vezes um pouco confrangedor e constrangedor para nós é estar os funcionários de apoio à Assembleia Municipal a telefonarem aos senhores deputados para serem substituídos porque um colega lhe pediu 6 horas antes da reunião para irem à reunião ou porque não vão faltar. Mas isto é uma questão funcional dos partidos, não tem nada a ver com a Assembleia Municipal, tem a ver com o grupo a que pertence. Mas às vezes pode ser justificativo e pode ter a sua justificação. Não vamos por aí, porque pode ter a sua justificação. Mas também podem faltar. E sabe perfeitamente que essa é uma velha discussão. Apresentar a sua justificação. Temos que avançar no debate para, neste caso, o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Vieira, responder à questão de se acha que o papel da Assembleia Municipal tem sido desvalorizado. Pode, como é evidente. Tem. O Sr. Professor José Campos acabou de dizer que Felgueiras não está pior. Eu não posso concordar. Neste último mandato, o trabalho que foi feito colocou Felgueiras numa pior situação. Isto porquê? Aquilo em que se investiu foi em obras de fachada. E eu comecei... Eu peço desculpa, voltar a interromper, tenho de me deixar falar. Eu peço imenso. Tenho de me deixar falar, peço desculpa. Sr. Professor, vai ter de me deixar falar. Está a cometer um ato de ingratidão a todos os autarcas. Tenho de me deixar terminar. Conseguimos assim entender. Trabalharam por Felgueiras, é que o Sr. não vive cá. Tenho de me deixar terminar. Posso terminar? Mas eu acho que é injusto, é de uma injustiça tremenda. O candidato da Iniciativa Liberal tem injusto é o que o Sr. Professor faz quando os outros candidatos falam interrompendo. Isso é que é injusto. Tiago Vieira, pode continuar. Como estava a dizer, Felgueiras, neste mandato, investiu em obras de fachada quando tem a pior cobertura de saneamento básico do Distrito do Porto. Hipotecou o futuro dos felgueirenses, investindo em obras de fachada, contraindo crédito para essas obras, e não investiu como devia para acelerar a cobertura de saneamento básico. Isso pode provocar problemas graves de salubridade. Isso tem impacto e pode ter, e já provocou, nas pessoas. Portanto, não se pode dizer que o município está melhor porque tem obras de fachada, porque a cidade eventualmente está mais bonita, quando às vezes nem está. Portanto, aquilo que é essencial é investir naquilo que é prioritário. Para a Iniciativa Liberal é isso. Investir no prioritário é investir no saneamento básico, é investir em saúde. Nós temos graves problemas sociais em Felgueiras. As pessoas são pobres, têm salários muito baixos. Eu comecei por dizer que nós temos o 3º pior salário médio dos 80 municípios mais populosos do país. Quando alguém precisa de ir ao Serviço Nacional de Saúde, hoje em dia, o Sr. Doutor sabe, o Sr. Doutor Luís Pinheiro,
muitas vezes não conseguem fazer uma consulta durante meses ou anos. A culpa é da Câmara Municipal. Não, isto é verdade. É falso, desculpa. Não, peço desculpa, mas é verdade e sabe. E deixe-me falar aqui. Entendam-se agora os dois. Eu peço desculpa. Nós senhores, não vamos agora abrir aqui uma discussão sobre o Serviço de Saúde, senão estaríamos aqui uma semana a discutir o assunto. Vou E não concluir. chegaríamos, se calhar, Há a pessoas que conclusões. ficam à O espera de Tiago Vieira, cirurgias durante muito tempo e isso, por exemplo, agravou-se durante o tempo de pandemia. O Serviço Nacional de Saúde foi para o privado. Peço desculpa, deixe-me concluir. Se quiser fazer uma discussão ideológica, podemos fazer. Mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Serviço Nacional de Saúde. Felgueiras tem graves problemas sociais, nomeadamente na área da saúde, e é por isso que a Iniciativa Liberal propõe o seguro de saúde municipal. Isso sim seria um investimento essencial nas pessoas. As pessoas que não conseguem aceder. As pessoas que não conseguem aceder. Não faz parte do Serviço Nacional de Saúde e faz parte dos serviços privados da saúde. As pessoas que não conseguem aceder a cuidados de saúde. As pessoas que não conseguem aceder a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde deveriam ter liberdade de escolha para escolher o médico ou o hospital onde queiram ter cuidados de saúde. E, portanto, eu concluindo, dizia o seguinte: aquilo que é essencial não é investir em obras de fachada, é investir no saneamento básico e é investir na saúde das pessoas. O saneamento básico é um dos compromissos por causa do PDR. Vieira, pode responder à questão se acha que o papel da Assembleia tem sido desvalorizado. Tem ainda tempo para isso. Com 22 milhões de euros para nos próximos 8 anos. Não vamos estar agora. Que é uma carência. Não estamos a discutir nem essa questão. Continuam o debate depois do debate. Agora não pode ser. Mas é que o conclui essa. Não pode. Agora não pode. O doutor não está cá. E eu a vejo que sua sabe da minha vida mais... Também há regras como na Assembleia Municipal. Eu gosto dos jovens irreverentes. Já Campos, aqui também há regras como na Assembleia Municipal. Tem que as cumprir. Eu gosto de jovens competentes. É disso que nós precisamos. É por isso que a Iniciativa Liberal é composta por jovens altamente competentes. É isso que eu Por quero. isso é que tem a representatividade que tem, doutor. Infelizmente. Já Campos, aqui também há regras como na Assembleia Municipal. Eu sei. Temos que as cumprir minimamente. Pode terminar a questão portanto, relativa ao papel da Assembleia, sem ser desvalorizado ou não, na sua perspectiva. É evidente. Está aqui o Sr. Deputado Leonel Costa, que pode evidenciá-lo, porque esteve lá presencialmente. Quando eu comecei por dizer, e repeti, e sublinhei, que a questão da transparência é essencial. Quando não se dá o devido valor à transparência, isso significa que quem está a dirigir as sessões da Assembleia Municipal e os deputados que apoiam essa direção não consideram que o órgão em questão a representar os felgueirenses é verdadeiramente importante. O órgão da Assembleia Municipal é o órgão mais importante, é a instituição mais democrática mais importante do Conselho de Felgueiras. E, portanto, se nós queremos valorizar o órgão, devemos trabalhar, agir. Não é apenas apontar problemas. Sempre que se fala na questão de melhorar a transparência, o Sr. Presidente e recandidato, professor José Campos, refere problemas. É muito difícil. Não, nós temos de agir. Se há problemas, temos de atuar, no sentido de mudar, de alterar o regimento, de forma a que estes problemas desapareçam. Portanto, eu diria que é essencial, evidentemente, todos percebemos isso, é essencial, mais uma vez, aumentar a transparência para dignificar, como o órgão merece, a Assembleia Municipal. O Espírito concorda com esta ideia e com o facto de, se na sua opinião, acha que de facto a Assembleia tem sido desvalorizada, o seu papel? Desvalorizada ou menos ouvida. Continua a ter a sua função, continua a ser ouvida, continua a ter os seus representantes e isto é importante. Sim, faz-me sentir que, por exemplo, há muitas queixas do anterior Executivo demorar muito na resposta dada às solicitações. Eu vou só nomear um exemplo que, por acaso, foi nesta última Assembleia Municipal. O anterior Executivo refere-se a este Executivo destes 4 anos? Este Executivo destes 4 anos. Este Executivo sim, acredito. Eu não acredito que o Presidente Nuno não saiba quanto custou vir o rally a Felgueiras. E não foi capaz de dar a resposta na Assembleia Municipal, quando foi questionado disso. Mas a mim, eu também não estou preocupado. Eu acho bem que o rally venha. Mas qual o lucro? Há outra coisa que os felgueirenses têm que saber. Aqui o colega disse que as obras foram de fachada. As obras das câmaras não têm um estudo de impacto económico, nem ambiental, nem social, nem na saúde. São feitas porque acho que é importante. Vocês reparem nisto. Todas as freguesias têm que ter parque infantil, mas é igual para todas. Se eu dou a uma, dou a todas.
O que é mais importante é a família Felgueiras do que a família individual. Todas as freguesias têm que ter uma casa mortuária. Será que é necessário? Será que já não existem? Mas então, se existe, vamos construir outra, só porque temos que fazer isto. Temos que perder este âmbito de todas as freguesias têm que ter o seu campo de futebol. Não tem. Nem tem, nem deve, porque não tem jovens que possam utilizar aquilo. Eu pergunto, existe aqui um parque infantil, quantas crianças é que vêm aqui? Foi estudado porque é que vai ser construído aqui? Foi estudado, tenho algum estudo a dizer é aqui porque aqui as crianças vêm aqui brincar? Não, isto é dinheiro mal gasto. E temos que deixar, é aquilo que eu digo, a fiscalidade não existe nesse sentido. Não existe uma fiscalização de dizer em que é que a obra é útil. Bonita, sim senhor, pode ser mais bonita ou menos bonita. Urgente, tens de terminar, temos de terminar. Funcional também é a mesma coisa. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que a Assembleia Municipal tem muito mais importância que aquilo que lhe dão. E tem muito mais importância se for ativa. Agora, se for passiva, eu estou lá para levantar o braço e baixar o braço, não contem comigo. Aliás, eu sou independente, como disse no início. E uma das condições foi nunca responder ao partido, mas responder aos interesses de Felgueiras. Acima de tudo, eu respondo por Felgueiras e aos interesses de Felgueiras. Vamos concluir. E vou-me ouvir assim que for Presidente da Assembleia. Miguel Neves, a mesma questão. Eu tenho a certeza que a Assembleia Municipal é o órgão mais importante de uma autarquia. As pessoas não têm essa noção, desvalorizam o Presidente da Assembleia, mas têm que ter a noção de que todos os atos, inclusive camarários, os atos do próprio Presidente de Câmara, têm que ser fiscalizados pela Assembleia Municipal. E é isso que temos que transmitir aos municípios, dar-lhes a informação necessária para que eles possam valorizar devidamente a Assembleia Municipal. Vasco Cunha, mesma questão. Considera que a Assembleia Municipal, o seu papel tem sido desvalorizado? Qual é o seu ponto de vista sobre esta questão? Eu tenho frequentado a Assembleia Municipal, não tenho estado, nunca fui. Nessa questão não vou poder falar, mas por os jornais, porque se tem passado, e como eu disse há bocadinho, sim. E como disse o colega, a Assembleia Municipal é um órgão muito importante da Câmara e é quem gere o que vai sair do Executivo. Como se diz, é o deliberativo. Bom, você percebeu, desculpa lá. Mas é importante. Muito bem. Já acabamos uma questão? Já é para acabar? Não. Esta é a última pergunta. É a última pergunta? É a última questão. Temos que... Bom, a questão que eu tenho a dizer relativamente a isto é a Assembleia Municipal, que sempre disse e fiz todos os esforços para que a Assembleia Municipal seja o órgão respeitado por todos. Mas há uma coisa que é importante. Quem valoriza mais, ou quem deve valorizar mais a Assembleia Municipal, são os componentes da Assembleia Municipal. Não é o Presidente da Assembleia Municipal. O Presidente da Assembleia Municipal sabe que todos os deputados, e eu tive o cuidado de agradecer isso na última reunião, independentemente de discussões eventualmente mais polémicas. As mentirosas não, porque houve algumas informações que saíram até jornais que são profundamente mentirosas. Mas passemos à frente. Nunca me senti desrespeitado por nenhum dos deputados que fizeram parte da Assembleia Municipal, independentemente de uma ou outra turbulência. Agora, é muito desagradável, às vezes, por uma questão de não respeito pelas regras e pelas normas, porque o Presidente da Assembleia Municipal é apenas o moderador de todos os componentes da Assembleia Municipal. Não é o mandão, nem é o que sabe mais. Contrariamente àquilo que, inclusive, em alguns fóruns radiofónicos, foi dito. Não. O Presidente da Assembleia Municipal é um apaziguador e um moderador dos diversos interesses e assuntos que se discutem na Assembleia Municipal. A única competência mais prepotente que o Presidente da Assembleia Municipal pode ter
o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, é cortar a palavra quando o tempo se esgota ou quando, eventualmente, há uma ou outra palavra menos correta que possa ser dita. É esta. Portanto, o primeiro respeito e a primeira atitude de importância tem que ser dada pelos todos os seus componentes. Não vale a pena estar aqui, que eu não vou estar aqui a dizer que fui desrespeitado. Nunca me senti desrespeitado, porque todos nós temos a nossa opinião e é preciso que a gente saiba viver num órgão democrático como aquele. Eu, só para que eventualmente não fiquem em dúvidas, eu ando nisto há muitos anos, como sabem, e assisti a reuniões da Assembleia Municipal noutros tempos, em que houve coisas muito fora do comum, fora do normal. E há aqui jornalistas que participaram em algumas dessas reuniões e não foi há muito tempo. Relativamente a algumas das coisas, eu queria só, permitir-me, há pouco queria deixar ficar aqui um alerta ao Dr. Tiago. Portanto, eu gosto do seu tipo de intervenções, Dr. Tiago. Eu gosto sobretudo dos jovens, porque são gente ambiciosa, não é? E a minha função também é um pouco essa, é aprender com os jovens, é também espevitar os jovens para participação na sua terra. Mas eu queria dizer a todos que eu vim de uma aldeia para aqui há 50 anos. A maior parte dos jovens e dos quadros que podem ser úteis a esta terra têm-se formado e saído daqui. Portanto, era bom que eventualmente tivessem um pouco mais de amor à terra. Relativamente às freguesias, há bocado falou nas freguesias, até porque é um momento propício a algumas sessões. Esta Comissão Permanente, a Comissão Permanente desta Assembleia Municipal, para a questão da divisão administrativa e do retorno eventual de algumas freguesias, chamou aqui deputados da Assembleia Municipal, dos diversos grupos parlamentares, e digo-lhes aqui que os únicos que não vieram cá foram os deputados do PS. E fizemos um relatório final, foi constituída uma comissão. Fizemos um inquérito aos presidentes de junta e de uniões, sem quaisquer tipo de comprometimento, qual era a sua opinião sobre o retomar de algumas freguesias ou não. Então, saiu uma lei que dificulta muito, e é importante que nós sejamos claros. Não é a Assembleia que determina. Mas não é isto importante aqui neste debate. É importante, doutor, é importante. Isto é importante, porque a Assembleia Municipal há aqui algumas ideias sobre aquilo que são os poderes da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal não tem os poderes que muita gente pensa. Tem muito mais os executivos para resolver os problemas dos felgueirenses que nós temos que estar atentos. Os executivos só fazem aquilo que nós deliberamos. Leonel Costa, a mesma questão. Bem, de facto aqui, em alguns momentos deste debate, tem-se discutido questões que são mais do Executivo e não da Assembleia Municipal, por isso preferi nem sequer me pronunciar quanto a isso. Relativamente aqui ao tipo de medidas que podem contribuir aqui para a melhoria da Assembleia Municipal, da sua visibilidade e respeito no exterior, eu já fui falando aqui de algumas medidas, cuja implementação e colocação em prática, de facto, vão contribuir para isso. O facto de os felgueirenses conhecerem melhor, com mais tempo, os temas, o facto das transmissões estarem acessíveis para que as pessoas a qualquer momento possam assistir, o facto de privilegiar o público e os assuntos mais importantes para o início das Assembleias e o facto de introduzir temas para além daqueles que são introduzidos pela Câmara Municipal, que muitas das vezes são só aqueles que interessam e ocultam todos aqueles outros, aqueles que se fala na rua, que fala nos cafés. Portanto, isto é que vai fazer com que as pessoas comecem a falar da Assembleia Municipal num sentido positivo, que as levem a querer ver a Assembleia Municipal, a conhecer os seus intervenientes, a respeitar as suas posições e então esperemos que daqui a 4 anos já estejamos aqui num patamar muito diferente e que não digamos aqui que um dos objetivos da recandidatura é que a Assembleia Municipal seja mais respeitada, porque isto é de facto reconhecer que não o é suficientemente e essencialmente é isto. Muito bem, estamos então quase no final deste debate aqui que realizamos com os cabeças de lista à Assembleia Municipal de Felgueiras, os 6 cabeças de lista que realizamos aqui na Biblioteca Municipal, a quem agradecemos naturalmente a cedência do espaço. Em nome da vasta equipa que levou até si este debate, agradeço naturalmente
a sua atenção. Aproveitava só para recordar que amanhã ainda temos um debate às 21 horas com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Vila Cova da Lixa e Borba do Godinho, e depois às 22 horas com os 6 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, também aqui neste espaço. Boa noite. Muito boa noite, até amanhã. Boa noite. Saltamos a questão do apelo ao voto.